Olá, eu sou Regina Dantas, historiadora do Museu Nacional, e venho apresentar a oficina As Mulheres das Ciências no Paço de São Cristóvão, como parte das comemorações dos 202 anos do Museu Nacional. A atividade, ela não poderia ficar fora dessa comemoração, porque ela inicialmente, antes do bicentenário, levava os participantes para visitar o palácio e falava sobre o cotidiano e sempre relacionando as ciências daquela casa com as ciências do Museu Nacional, desde o século XIX aos dias atuais. E depois do bicentenário, nós fomos fazer a visita ao redor do Paço de São Cristóvão no trenzinho da Quinta da Boa Vista. Foi nesse momento que uma das participantes, uma moça, perguntou: mas e as mulheres? O que elas faziam aí nessa residência? Bom, então, a partir do ano seguinte, né, do outro aniversário do museu, eu chamei as alunas para poder mostrar as mulheres do Paço de São Cristóvão, aproveitando, então, as fantasias da imperatriz leopoldinense da escola de samba. Então, montamos a equipe, que é a Gabriela Evangelista, como Leopoldina, Maria Martins, como Teresa Cristina, e Ingrid Cardoso, como o vaso romano da Teresa Cristina. Com essas três fantasias, conseguimos mostrar para a população, nos aniversários, nos eventos do Museu Nacional, a participação das mulheres nas ciências da história do Brasil. Nossa! E com isso, só vou destacar, as três meninas da equipe são pesquisadoras e estão trabalhando no Museu Nacional, tanto Gabriela quanto Maria e a Ingrid. E, na verdade, esse evento passou a ser muito interessante. Por quê? Porque a ideia era conversar com a população. As fantasias chamavam a atenção das crianças, mas a verdade é que nós queríamos chamar a atenção era das mulheres e dos homens, para participar de uma discussão sobre o papel da mulher na sociedade atual. Então, nós usávamos como ferramenta apresentar a participação das mulheres nesse Paço de São Cristóvão. No caso, Gabriela falando da Leopoldina, falando que veio, quando ela chegou ao Brasil, já trouxe o seu acervo de mineralogia, e era sensível aos minerais, uma área do conhecimento do Museu Nacional, hoje geologia. E também a Gabriela falava da botânica, a botânica da roupa. Essa aqui é a parte de cima da roupa da Leopoldina, que eu trouxe para casa para lavar e na pandemia acabou ficando aqui em casa. E depois a Teresa Cristina seria a Maria Martins falando da parte aí que seria da arqueologia, né, que o Museu Nacional é ciências naturais. Aí a Leopoldina fala das ciências naturais, botânica, mineralogia, e a Teresa Cristina com a arqueologia, com as ciências antropológicas, uma das partes da antropologia. E com isso nós estávamos falando do Museu Nacional, das áreas do conhecimento, falando dessas mulheres, e a população ficava alucinada de ver que não tinha essas informações, com toda uma linguagem popular, trocando as informações, e a Ingrid Cardoso, vestida de vaso romano, também falando sobre o acervo da Teresa Cristina. Olha, com este cenário vocês podem imaginar o quanto era rico, o quanto é rico você falar das mulheres, falar das ciências, falar da instituição científica Museu Nacional, de uma maneira em que todas as pessoas envolvidas, crianças que vinham para tirar fotos com as mulheres, aí falava, quero tirar foto com a princesa. Aí as mães e os pais perguntavam, quem são vocês? O que é que vocês estão representando? E ali rolava toda uma conversa. Essa conversa foi imprescindível para que pudéssemos elaborar novos projetos, mostrando não só o interesse da população sobre essas mulheres, mas um ponto primordial, que é o que nós trazemos aqui como uma reflexão da nossa atividade. Qual é o papel das mulheres na sociedade atual? Essas mulheres do século XIX tiveram dificuldades até hoje, né? Nós estamos revisando a história para mostrar o papel delas nessa construção da história das ciências no século XIX. A Leopoldina e a Teresa Cristina. A esposa do Dom Pedro I, que
que aparece agora na história por conta da independência, mas ela foi primordial para a criação do Museu Real, e não só para a participação, para a discussão, para a sensibilidade com as áreas de botânica e mineralogia do Museu Nacional. E a Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, é o que mais aparece na nossa discussão de ciências, mas, na verdade, ela é responsável por todo um envolvimento e a existência do acervo arqueológico no Museu Nacional. Então, a reflexão, toda essa atividade proporciona uma reflexão que traz para a discussão da mulher atual. Então, nós perguntávamos às mulheres e aos homens também, como é a mulher atualmente, já que elas perguntavam com muito interesse sobre essas mulheres, mas como é, nós devolvíamos essa discussão, como é a mulher atualmente? Porque elas também perguntavam para nós, e hoje? E eu explicando que a mulher, a docente na universidade, ela estuda, faz tanto mestrado, doutorado e tudo, mas ela vai conseguir participar de alguns determinados cargos que têm gratificação salarial, com muita dificuldade, muita. Tanto que é a primeira vez nos 100 anos da UFRJ que nós temos uma reitora mulher. E elas vão se sentindo à vontade, vão colocando as suas questões, como domésticas, como empregadas domésticas, né? Doméstica que eu falo a mulher que fica fazendo os trabalhos domésticos, que são, agora na pandemia todos estão vendo isso, o quanto é trabalhoso, né? E também outras áreas do conhecimento, outras formações, professoras, mulheres da área da saúde, e elas colocando as suas dificuldades. Isso nós fomos recolhendo e fortalecendo esse projeto, porque essa atividade virou um projeto, mostrando essa questão, a participação da mulher. E a mulher, ela está se fortalecendo dentro da sociedade? Como é isso? Quais são os caminhos que nós precisamos ainda discutir? E uma coisa está muito clara, é discutir essa situação da atuação da mulher na nossa sociedade. E a partir dessas roupas, dessa discussão, trazendo essas mulheres do século XIX, nós conseguimos fazer isso, proporcionar essa discussão. Então, ali, naquela conversa, nós anotávamos muitas questões das mulheres. E hoje, com a pandemia, não temos esse retorno. Então, vocês que têm essa discussão, que têm essa sensibilidade, essas ideias, se quiserem passar as informações para a gente, vocês respondam essa pergunta. Como é a mulher hoje, na avaliação de vocês, mulheres, homens e até crianças, né? Muitas crianças responderam ali conosco, nós temos que anotar discretamente. Qual é a participação feminina, como você vê essa importância, se isso está sendo desenvolvido, fortalecido na nossa sociedade. Isso é muito importante para todos nós, nas nossas pesquisas. Bom, essa é a atividade, e continue, então, fazendo isolamento social. E, se puderem, responda essa nossa pergunta no e-mail regina.historia@mn.ufrj.br. Obrigada.